Конечно, это угроза в адрес России. Если он нас считает угрозой, собирает встречу начальников генеральных штабов европейских стран и Британии. Говорит, что необходимо использовать ядерное оружие, готовиться к использованию ядерного оружия против России. Это, конечно же, угроза. Algo inédito está acontecendo na Europa, e ninguém pode ignorá-lo. O presidente francês, Emmanuel Macron, fez uma declaração que pode mudar radicalmente o equilíbrio militar do continente. A ameaça russa nunca esteve tão evidente. Com a guerra na Ucrânia se arrastando e o apoio dos Israel à OTAN diminuindo, a França decidiu que não pode mais depender da proteção americana. O que isso significa? Um programa de rearmamento sem precedentes e a possibilidade de usar seu arsenal nuclear para proteger toda a Europa. Isso representa um rompimento com a antiga doutrina militar francesa. Desde os tempos da Guerra Fria, a estratégia nuclear das 100 anos, França sempre foi pensada apenas para sua autodefesa nacional. Mas agora, Macron quer abrir o debate sobre o futuro da segurança europeia, sugerindo que a dissuasão nuclear francesa pode se tornar um escudo para toda a União Europeia. Essa questão ganha ainda mais peso num momento crítico para a OTAN. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tem questionado cada vez mais o envolvimento americano na Aliança Atlântica, além de reduzir significativamente o apoio dos Estados Unidos à Ucrânia. Isso levanta um dilema. Até que ponto a Europa pode confiar na proteção dos États-Unis? A resposta de Macron é clara. Chegou a hora de a Europa assumir o controle de sua própria segurança. E se isso significa usar armas nucleares para garantir a proteção do continente contra ameaças externas, a França está disposta a liderar esse esforço. O problema é que essa decisão não agrada a todos. A Rússia já classificou a iniciativa francesa como uma ameaça direta, intensificando ainda mais as tensões entre Paris e Moscou. Será que esse movimento ousado da França aumentará as chances de um conflito direto com a Rússia? Além disso, há desafios políticos e estratégicos internos. O exército francês é realmente capaz de ampliar seu arsenal nuclear para proteger toda a Europa? Como reagirão os países europeus diante dessa proposta? Se a França realmente expandir sua estratégia nuclear, estaremos entrando em uma nova era da geopolítica europeia. Essa mudança pode redefinir o poder militar do continente, ou pode criar um novo ponto de conflito que ninguém pode prever. Nos próximos minutos, vamos explorar os detalhes dessa decisão histórica, as possíveis reações internacionais e o impacto que isso pode ter sobre a segurança global. Uma nova ordem militar está se formando na Europa. Você está pronto para entender o que isso significa? Desde o fim da Segunda Guerra Mundial, a segurança da Europa sempre esteve ancorada na Aliança Transatlântica, com os Estados Unidos garantindo um poderoso escudo nuclear e militar para seus aliados no continente. Mas, com as mudanças na política externa americana e a crescente imprevisibilidade de Washington, os países europeus começaram a buscar alternativas para garantir sua própria defesa. Agora, a proposta de Emmanuel Macron entra exatamente nesse contexto. Até que ponto os europeus podem continuar confiando nos Israel para sua proteção? Será que a França pode assumir esse papel de liderança? Atualmente, a França é a única potência nuclear da União Europeia desde a saída do Reino Unido do bloco. Seu arsenal nuclear conta com aproximadamente 290 ogivas atômicas, um número bem inferior ao das duas superpotências globais, Estados Unidos e Rússia, que possuem mais de 5.000 cada. Para manter e modernizar essa força altamente tecnológica, a França investe cerca de 5,6 bilhões de euros por ano, o que representa 15% do orçamento de defesa do país. Esse valor tem garantido que as armas nucleares francesas continuem eficientes, mas expandir essa capacidade para proteger outros países exigiria um aumento maciço no orçamento militar. A força nuclear francesa se baseia em dois pilares principais: submarinos, lançadores de mísseis balísticos que são a espinha dorsal da dissuasão nuclear francesa. Estes submarinos da classe Le Triomphant, equipados com mísseis M51, podem atingir alvos a milhares de quilômetros de distância,
tornando qualquer ataque contra a França uma ação suicida para qualquer inimigo. Forças aéreas estratégicas, compostas pelos caças Rafale, que carregam os avançados mísseis ASMPA, capazes de destruir alvos estratégicos com precisão cirúrgica. Essa combinação dá à França uma capacidade de retaliação segura e eficaz, em caso de um ataque nuclear em grande escala. O princípio da dissuasão mínima adotado pela França significa que seu arsenal nuclear é mantido apenas no nível necessário para garantir uma ameaça crível de retaliação contra qualquer agressor. Contudo, se o país decidir expandir essa proteção para outros países europeus, teria que aumentar drasticamente seu arsenal, desenvolver novas estratégias e repensar sua cadeia logística. E aqui surge um grande desafio. A produção e manutenção de armas nucleares envolvem custos astronômicos. Seria viável para a França expandir seu escudo nuclear sem comprometer sua economia? Há outra questão ainda mais polêmica. Os Estados Unidos possuem dezenas de bases com armas nucleares espalhadas pela Europa e garantem a segurança de seus aliados através do chamado guarda-chuva nuclear da OTAN. Se a França expandir sua proteção atômica, essa abordagem entrará em conflito direto com as políticas americanas? Além disso, historicamente, Paris rejeitou a ideia de colocar seu arsenal nuclear sob o comando da OTAN. As armas atômicas francesas sempre foram controladas exclusivamente pelo próprio governo francês. E Macron já deixou claro que qualquer uso dessas armas continuará sendo uma decisão exclusiva do presidente da França. Diante de tantos desafios, será que essa nova proposta francesa é realmente viável? Ou estamos diante de um anúncio ousado que enfrenta obstáculos demais para se tornar realidade? Declaração de Emmanuel Macron sobre a possibilidade de expandir a proteção nuclear francesa para o restante da Europa gerou uma onda imediata de reações em todo o mundo. Enquanto alguns países viram a proposta como um passo necessário para fortalecer a segurança do continente, outros a encararam como uma provocação perigosa. A resposta da Rússia, uma ameaça direta? A reação mais previsível e preocupante veio de Moscou. Sergei Lavrov, ministro das Relações Exteriores da Rússia, classificou a iniciativa de Macron como uma provocação direta ao governo russo. O Kremlin vê qualquer expansão do poder nuclear francês como uma escalada nas tensões entre a Europa e a Rússia, um sinal de que o Ocidente estaria se preparando para um confronto maior. Mas será que isso poderia realmente levar a um aumento no risco de um conflito nuclear? Atualmente, a Rússia tem demonstrado um comportamento cada vez mais agressivo em diversas frentes. Das operações militares na Ucrânia aos ataques cibernéticos contra instituições europeias, Moscou atua tanto nos campos da guerra tradicional quanto na guerra híbrida, tentando enfraquecer governos ocidentais e criar instabilidade política na Europa. De acordo com Macron, essa nova ameaça russa não é apenas militar, é também política e digital. Além da guerra na Ucrânia, o Kremlin tem sido acusado de interferir em eleições europeias, financiar grupos extremistas e lançar campanhas massivas de desinformação para enfraquecer a coesão do bloco europeu. Dessa forma, partidários da proposta de Macron argumentam que fortalecer o escudo nuclear francês não é uma escalada do conflito, mas uma proteção essencial contra qualquer tentativa russa de intimidação. E como reage o resto da Europa? Nem todos os países europeus responderam de forma positiva à ideia de uma dissuasão nuclear liderada por Paris. A Alemanha, por exemplo, demonstrou cautela com o recém-eleito chanceler Friedrich Merz, levantando dúvidas sobre a viabilidade real do projeto. Países que dependem diretamente da segurança fornecida pelos EU, como Polónia e países bálticos, podem ver a França como uma aliada mais confiável? Ou ainda, preferirão apostar no guarda-chuva nuclear americano, mesmo com a influência dos Equerumeua sobre a OTAN diminuindo? Outro desafio para essa estratégia é que a União Europeia nunca teve um comando militar unificado. Isso significa que qualquer iniciativa de Macron teria que alinhar forças armadas, estratégias e compromissos diplomáticos muito diferentes entre os Estados-membros. E quanto aos Estados Unidos? A Casa Branca ainda não deu uma resposta oficial contundente sobre essa proposta, mas analistas políticos apontam que Washington
pode enxergar esse movimento com desconfiança. Afinal, por décadas, a segurança nuclear da Europa esteve sob controle americano, com dezenas de bases e ogivas espalhadas pelo continente sob o comando das Forças Armadas dos Ikonomais Monewa. Se a França começar a sugerir uma alternativa independente, isso pode diminuir ainda mais a influência americana na região. Com Donald Trump cada vez mais crítico à OTAN e ao papel dos ETO na defesa da Europa, pode ser que ele simplesmente ignore essa movimentação francesa, ou até a encoraje indiretamente. Mas se no futuro os Eurora quiserem retomar sua influência sobre a União Europeia, podem ver esse plano como um problema geopolítico que precisa ser contido. Se a proposta francesa de um sistema mais autônomo de segurança avançar, isso pode representar uma nova era na geopolítica do continente que passaria a depender menos dos MPLA e mais de seus próprios líderes. Mas essa mudança não será fácil. Montar uma força nuclear de dissuasão para toda a Europa exigiria uma cooperação militar inédita, além de enormes investimentos. Os países europeus estariam dispostos a dividir esses custos com a França para garantir essa proteção? Além disso, mesmo que a França expanda sua força nuclear, isso seria suficiente para igualar o poder de dissuasão do CIMEMA e da Rússia? Segurança da Europa está em jogo, e uma reestruturação militar é inevitável. Mas o caminho que será tomado ainda é completamente incerto. A declaração ousada de Emmanuel Macron colocou a Europa diante de uma decisão crucial: depender dos Estados Unidos para sua segurança ou assumir o controle do próprio destino? A proposta de expandir o escudo nuclear francês para abranger toda a Europa poderia marcar um dos momentos mais importantes da geopolítica do século XXI. Mas será que esse plano é realmente viável ou apenas uma forma da França tentar reafirmar sua liderança no continente? Olhando para os fatos, os desafios são imensos. A quantidade limitada de armas nucleares francesas, os altos custos para expandi-las e a resistência interna de outros países europeus tornam esse plano extremamente complexo. Além disso, a reação da Rússia mostra que qualquer tentativa de reforçar a estratégia nuclear europeia pode levar a um aumento na tensão militar com Moscou. Por outro lado, a Europa não pode mais ignorar os sinais vindos de Washington. A redução do envolvimento dos Embreirua na OTAN e no apoio à Ucrânia demonstra uma mudança na postura americana, algo que poderia colocar todo o continente europeu em risco no futuro. Macron está apenas antecipando essa realidade inevitável. Para muitos especialistas, a solução mais realista não seria substituir os Estados Unidos completamente, mas sim fortalecer a capacidade militar europeia em paralelo. Isso poderia incluir uma participação mais ativa dos países da União Europeia nos exercícios nucleares da França e no desenvolvimento de estratégias conjuntas. Outro caminho seria o cofinanciamento para expandir e modernizar o arsenal francês, criando um verdadeiro escudo nuclear europeu sem precisar de um novo país, adquirindo armas nucleares diretamente. Enquanto isso, outros desafios começam a surgir. Como os países europeus vão reagir à crescente agressividade da Rússia? O próximo presidente dos Estados Unidos manterá ou reduzirá ainda mais o compromisso com a OTAN? A Europa está realmente pronta para arcar sozinha com os custos da sua própria defesa? No fim das contas, esta não é apenas uma questão militar, mas também uma profunda transformação política. Se Macron conseguir convencer outros líderes europeus a apoiar sua proposta, podemos estar testemunhando o nascimento de uma nova potência geopolítica independente. A União Europeia finalmente assumindo as rédeas de sua segurança. Mas, se essa ideia for rejeitada ou mal executada, o continente pode acabar ainda mais dividido e vulnerável a ameaças externas. O destino da defesa europeia será decidido em breve. O que acontecerá nos próximos meses e anos pode definir o papel da Europa no cenário global pelas próximas décadas. Será que estamos vendo o surgimento de uma Europa mais forte e independente? Ou essa tentativa de Macron será apenas mais uma estratégia que ficará no papel, sem força política para se tornar realidade? Uma coisa é certa: o mundo está mudando e a forma como a Europa se defenderá dessas mudanças será decisiva para seu futuro. Gostou do vídeo?
Se você achou essa análise interessante e quer continuar acompanhando todos os desdobramentos da segurança global, já deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Compartilhe este vídeo com amigos e familiares para que mais pessoas entendam o impacto dessa possível revolução militar na Europa. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo. I want to believe that the US will stand by our side, but we have to be ready for that not to be the case. Whether we reach peace in Ukraine soon or not, we need to be able to recognize the Russian threat and better defend ourselves in order to deter such attacks. Whatever happens, we need to provide ourselves with more arms, more equipment in terms of defense, to provide a dissuasive force. And we're committed on that path. We need to do more than we've done in the past to reinforce our defense and security. The future of Europe cannot be decided on in Moscow or Washington. Since the fall of the Berlin Wall, we have seen 3 decades which are now behind us. We're moving on to a new age. We're meeting with the Commission tomorrow, the President of the European Council, for an extraordinary summit. We'll take a number of long-awaited steps which we've been proposing for a number of years, increase in military expenditure, which is something that will be allowed without having it to be subject to deficit rules. Measures to ensure that armaments can be produced on European soil. The latest cutting-edge technology will mobilize the government to strengthen our armies as soon as possible and accelerate reindustrialization in all of our countries. We'll work together with the enterprises in these sectors in the coming days. So, Europe's defense sector, which we've been asking for the last 8 years, will have to become a reality to allow European countries to defend and protect themselves, to produce the equipment they need in their countries, to allow them to cooperate more, and to allow them to reduce their dependence on outside actors. Germany, Poland, Denmark, Baltic states, and many of our partners have announced unprecedented efforts in terms of military spending. So as we look ahead to these actions, France has to recognize its special status. We have the most efficient, effective army in Europe. Because of the choices made by our forefathers after the Second World War, we have a nuclear deterrent, which protects us a lot more than many of our other neighbors. But we didn't expect, or rather, it wasn't necessary to await the invasion of Ukraine to recognize the increasing threats. We've seen how necessary it is to build our defense, and we've doubled our military budget, as you can see on this graph. Because of these efforts, we are now in a position to make supplementary investments. And we'll ask the government to work as quickly as possible on this. These are new investments which will allow us to mobilize private financing and public financing without increases in tax.